Estamos reunidas para mais um chá com terapia do Guardiões da Luz Terapeutas. O site guardiõesdalusterapeutas.com.br é um site de terapeutas certificados de excelência. E nós temos esse programa Chá com Terapia abordando os temas que tanto trazem curiosidade para a maioria das pessoas, como é o olhar terapêutico das questões do dia a dia nosso. E hoje nós vamos falar continuando, sobre relacionamentos, mas na parte de amor. Como é o amor nos relacionamentos? E hoje estamos aqui com a terapeuta Alessandra Nascimento, a terapeuta Dirce Ayako, a terapeuta Andréa Rigo, a terapeuta Manon Braga e a terapeuta Miriam Campos. Então, Alessandra, como é o amor no relacionamento? Porque o relacionamento não é apenas o afetivo íntimo, são relacionamentos em geral. Até com o nosso trabalho, nossa casa, com tudo nosso, com o nosso carro, tudo nós temos uma relação de amor. Então, me fala sobre isso um pouquinho. Bom, o amor é lindo, né? Quando a gente tem relacionamentos, como você mesmo apontou, seja familiar, seja com colegas, é o entregar, é você fazer pelo outro porque você gostaria que aquela pessoa, independente do tipo de relação que tem, que ela receba sempre o seu melhor. Então, as relações, de uma forma geral, elas vêm, ultimamente, assim, num déficit de amor, né? Porque eu acredito que até mesmo para que eu possa me relacionar com o outro, eu preciso principalmente ter amor por mim. E aí eu vou dar o meu amor ao extremo para outra pessoa. E hoje eu vejo que os relacionamentos eles estão pecando um tanto quanto, porque as pessoas não se entregam, não se olham direito para si, né? E dão tudo que elas podem e o que elas não podem para o outro, mas elas não recebem de volta, porque eu vejo que ali não houve um amor sincero, porque ela só poderia dar aquele amor sincero mesmo se ela tivesse para dar, porque a gente só dá aquilo que tem. E Alessandra, você está falando sobre isso, e a gente olha também assim, a pessoa primeiro ela tem que se amar, né? Porque às vezes ela transfere aquilo que não está dentro dela para o outro, e ela põe uma responsabilidade no outro, de que o outro tem que preenchê-la. E, na verdade, é nós mesmos que tem que nos preencher em primeiro lugar, porque assim a gente vai estar íntegro, e a gente pode oferecer esse amor para o outro das mais variadas formas, né? Então, assim, o amor por um pet, por um animal, um amor, sabe, de filho, um amor de pais, um amor de amigos, e um amor também afetivo íntimo. Então, aí quando a gente está íntegra com nós mesmos, nós nos amamos, nós gostamos como nós somos, nós nos aceitamos, fica muito mais fácil conviver com o outro e demonstrar esse amor para o outro. E sem também tem aquela possessividade de querer que o outro esteja grudado, junto, né? E achando que o outro é responsável para suprir todas as necessidades nossas. Então, quando a gente olha assim mais leve, não, cada um tem o seu modo de agir, tem o seu modo de amar também. E aí, quando eu estou bem comigo mesmo, eu vou aceitando o outro do jeito que ele é. E se aceitando, né? Sim. E eu digo mais, gente, quando a gente se ama em primeiro lugar, a gente não cria expectativas no outro. Porque a grande maioria dos relacionamentos, eles têm sérios problemas porque as expectativas, não há aceitação de quem é aquele outro ser. Então, a gente às vezes dá tudo que a gente tem, a gente não dá nem pra gente, mas a gente dá tudo que a gente tem numa interação com a outra pessoa, mas a gente acaba criando uma certa expectativa daquilo. E como é que aquele ser vai suprir a minha expectativa se vibracionalmente ele não recebeu o meu tudo?
É verdade, Alessandra, e vocês comentaram, e a André também, a questão do amor, por exemplo, entre pais e filhos. Então, isso remete, né, aos relacionamentos familiares. Então, como que isso é visto? E geralmente na família é onde estão ali os maiores resgates. Então, às vezes o filho fala, eu não pedi para nascer, né? Ou então, por que eu estou nessa família? E como nós somos psicanalistas, espiritualistas, e a nossa vertente aqui é terapeuta energética e espiritual, a gente sabe, se a gente está naquele contexto, com aqueles pais, naquela família, foi porque a gente pediu sim, e a gente necessita daquele contexto, justamente para aprender a amar, aprender a se respeitar, aprender a se relacionar. E a questão desse amor familiar, às vezes um amor, né, vamos colocar aqui, por exemplo, a mãe com o filho, às vezes é tanto amor que também pode estar deturpando ali para um apego, por mais que seja positivo na intenção daquela mãe de amar, de querer o bem, então é tanto amor que sufoca a tal ponto que aquele filho não consegue nem se expressar, nem consegue ser ele mesmo. Então pode partir ali do amor para o ódio, que na verdade são todos assim, sentimentos em polaridades distintas, né? Então são extremos de uma mesma natureza sentimento, né? Ali uma polaridade do amor e uma polaridade do ódio. Então, para vocês verem como que isso é sutil. Às vezes, né, para uma mãe está demonstrando um amor, mas como que o outro está recebendo aquele amor? É um amor que não permite que ele seja autêntico, né? Que ele possa se manifestar quem realmente é, aquela mãe super protetora, que não deixa, né, o filho nem ousar, nem se arriscar, nem aprender a viver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa dose de amor, que às vezes pode sufocar. O que você acha, Dirce? Aí entra a questão do que crenças a respeito do que é o amor, qual é o significado desse amor, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa achando que é amor, e na verdade está sufocando, né? Então é importante perceber qual é o significado desse amor, que o amor não é um sentimento, são ações, né? Falar, eu te amo, aí ficou dando tapa na cara, então, né? Por isso que é importante ver questão assim, qual é o significado para cada um, questão do amor. O que é esse amor dessa relação mãe e filho, ou relação afetivo e íntimo, ou relação com amizade, né? Que tudo, em termos de relacionamento, existe uma troca, né? Não foi minha intenção fazer aquilo. Mas se machucou o outro, não importa se não foi a intenção, né? É a ação, o resultado, né? Das relações, em todas, seja relação comigo mesma, não, é porque eu me amo. Então eu posso até ficar dizendo eu me amo, e eu estou tendo atitudes e resultados na vida de que estão me machucando, né? Então isso é amor? Então, acho que é um ponto importante perceber que o amor não é um sentimento, são ações que a gente tem, né? E tudo que no momento, o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? Isso reflete o amor nas relações. E também que esse conceito do amor, questão das crenças, né, que eu quero dizer, sabe? As crenças que a gente tem do que seja amor, né? Então, eu mimo demais, por exemplo, um filho, porque eu amo. Mas qual é a liberdade que eu estou dando para a pessoa crescer? Né? Eu dou tudo, qual é o estímulo que o filho vai ter para ele crescer, né? O filho ou filha, enfim. Né? Então, muitas mães, né, eu como mãe também, de achar que dá tudo, dar o que eu não tive. Também isso é um outro erro do questão do amor, porque quer dizer, em nome do amor eu tomo determinadas atitudes, né? E aí eu dou tudo para o filho. Aí, quer dizer, eu estou dizendo que o filho não é capaz de aprender, um amor de ensinar, né? De soltar. Quer dizer, eu estou lá, mas eu não estou dando tudo, né? Então, o maior erro, questão da relação, por exemplo, assim, de mãe e filho, né, dos pais em relação aos filhos, é isso, né? De eu não confiar de que a pessoa é capaz de crescer. Aí eu sufoco,
bem nesse sentido, sabe? Qual é o significado desse, em nome do amor, eu estou fazendo o quê? E, assim, eu acho interessante, né, a gente está abordando esse assunto, porque o amor é um processo todo de construção, né? A gente tem Sim. essa capacidade de nos relacionarmos com os outros seres, né? E como a Manon falou, a família é o primeiro núcleo de relacionamentos, então é ali que vem os maiores desafios, é ali que vai ser moldado a minha estrutura para eu me relacionar com o mundo, né, com o exterior, e essa família, né, os relacionamentos né, membros da família e familiares, é complexo também, porque nem todo mundo está vivendo o mesmo momento. E o viver, ele traz nossas experiências. Então, os mais velhos, que seria o pai e a mãe, né? Tios também, ou outros irmãos mais velhos, eles colocam que a verdade deles seria a forma de amar, sendo que pode ser que essa verdade, ou ela já tenha transmutado por conta do momento, da época, do momento histórico, né? Porque as coisas mudam e criam os conflitos entre os familiares, né? Mas assim, as experiências é que nos faz a gente se relacionar, a gente conversa com o outro conforme as nossas expectativas, as nossas experiências vividas, os nossos acertos, os nossos erros. Então, muitas vezes, na forma de se relacionar, muitas vezes não, em completa maioria, a gente fala para o outro aquilo que a gente tem como síntese de experiência da nossa vida. Então, isso pode causar os conflitos familiares, principalmente porque temos dentro da família uma hierarquia, né? Os pais, que eles são responsáveis pela nossa criação, né? Seria assim, pela nossa preservação da espécie, né? Eu tenho que manter essa pessoa boa, saudável e viva até a maturidade dela. É a função do pai e da mãe, assim. E com todo o aparato para que seja uma pessoa que tenha discernimento. Então, nessas relações, nessa convivência, criam-se os conflitos. E esses conflitos têm que ser trabalhados entre os próprios familiares. E muitas vezes tem dissoluções de famílias, né? Porque eu não concordo, não quero, ou os pais mandam embora, ou os filhos saem de casa cedo, e acaba quebrando a cabeça. E essa forma, como a Manon falou, que a gente está no núcleo familiar, já estamos nesse núcleo, porque é justamente ali que está o nosso processo de desenvolvimento e o nosso processo de evolução, né, como humanos. De relação, né, é uma coisa complexa, porque não somos perfeitos, estamos em construção ainda, né? Imagine... Do apego, Fala. né, Miriam? Porque se as coisas estão assim, sempre em mudança, né? Você diz assim, era um sistema, né? Um entendimento quando eram os pais, imagine os avós, a questão Isso. da evolução da humanidade. E se a gente fica também apegada a essa história, não está assim aberta para essas Transformações. transformação e ciclicidade, a gente se apega, né? Então fica aquele negócio de certo e errado, e onde gera o conflito. Falei, não, eu tenho razão e o outro tem razão também, e aí fica uma disputa de poder, mas Isso. quando a gente vê que a vida é cíclica, que ela tem um ritmo, né? Tem uma época, tem um tempo que se a gente não se atualiza com a gente mesmo também, e nós mesmos também, a nossa relação, né? Deixamos de ser criança, estamos na adolescência. Eu acho que principalmente na adolescência fica mais latente, né? Esse conflito de você querer ir contra a família e ter essa independência. Por isso que fala que a fase da adolescência é complicada, mas justamente isso, né? Porque para os pais, os filhos já cresceram. E para os filhos, os pais envelheceram. Envelheceram e se tornaram caretas. Né? Acho que a careta nem se usa mais também, né? Vocês ficaram desatualizadas. Bolados. Então, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né, gente? Sim. Essa parte a gente fala do amor, né? O amor tem também ter um equilíbrio aí de não sufocar também, que nem vocês estão falando, né? O muito apego,
muito amor ali, aí a pessoa não percebe que está sufocando a outra, que está podando a outra, né? Ou também aquelas pessoas que soltam muito, mas não demonstram aquele carinho, aí vem a pessoa que não teve esse carinho, não teve o amor, aí ela vem com as carências dela, né? Sim. Mas então, tendo sempre um equilíbrio. E nessa questão aí de família, né, que a Miriam falou, a Manon, a Dirce, que amar também é dizer não, né? Muitas vezes. Sim. Dizer não para a pessoa cair na real, ou para a pessoa entender que aquela situação não é boa para ela, ou também dizer não em relação ao que eu não quero avançar aquilo, né, aquela situação. Então, Mas, Andréia, é difícil essa história, né, de dizer não. Tem um exemplo da minha netinha de 5 aninhos, eu levei ela na natação, ou no judô, e nós fomos a pé, tudo. Chegou num cruzamento, eu falei, vamos virar aqui, né? Eu estava virando. Ela falou, não, vovó, é para cá. Aí eu, com a minha experiência de vida, 60 anos, eu pensei comigo, falei, meu, ela quer saber o cruzamento aqui no bairro, né? Uma avenida, atravessando uma avenida, andando a pé, andando assim. Aí ela falou, vovó, eu estou falando que é para cá. E eu falei para ela, não, Lala, é para lá. Daí ela falou, eu não vou para lá. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Vou catar a menina pelos cabelos? Aí eu falei, então tá, a vovó vai com você até o meio do quarteirão. Se a gente não encontrar, porque eu sabia o número do local, né? Falei, se a gente não encontrar, a gente volta, só que nós vamos chegar atrasado. Ela falou, tá bom. Falei, você vai perder metade da aula. Ela, tá bom. E não é que nós fomos andando e ela estava correta? Aí, se nesse momento o meu não fosse um não de sobrepor, né, a posição de uma criança de 5 anos, taxativamente, assim, não, você não sabe de nada, eu que sou sua avó, eu que sei andar na cidade, eu que conheço rua, eu que sei ler, eu que sei ver número, porque ela não sabe ler ainda, né? Então, assim, a relação em si, eu vejo a dificuldade e os conflitos que são causados desde criancinha, que daí fica aquela criança, ninguém confia em mim, eu sei, ninguém me dá valor, né? Aí, então, assim, é conflituoso, né, gente? Mas né, também de negociar, né? Né? Isso, e do equilíbrio, né? Porque acho que é essa abertura para negociar e admitir que eu não sei tudo, né? E que também que a criança pode saber e tirar da crença de que a criança não sabe nada, né? Porque a criança tem uma intuição muito grande, né? E uma esponja de conhecimento. Nossa, ela já foi tantas vezes, né? Sim, então acho que a palavra por tantas não, era a segunda vez. Né? Não, mas eu quis dizer o não, gente, em relação, assim, em alguma situação, a gente saber que a pessoa ali, ou criança, não estou falando também só de criança, mas ela está correndo algum perigo, ou a gente vê que ela não pode ser dado tudo para ela em prol do amor, entendeu? Sempre dar, a pessoa só querendo receber, a gente também tem que dar uma podada, às vezes, para ela cair na real e ver o quanto ela tem que estar ali presente, sabendo que as pessoas à volta dela não estão só à disposição dela, tem que ter uma troca desse amor. Sim, quando a Andrea traz essa fala, o que me vem aqui à mente? A questão dentro do relacionamento íntimo afetivo em relação a relacionamentos tóxicos e abusivos. Por quê? Em prol do amor, e geralmente assim, a mulher se submete a muitas questões e ela esquece de si, esquece do seu amor próprio. Então, nesse sentido, nesse contexto, olhar, às vezes, para dizer não, de impor limites, né, em relação, assim, à sua própria autoestima, à sua própria pessoa, né, ao seu próprio valor. Porque muitas vezes nas relações, né, vem questões de abuso, não só físico, mas psicológico, moral. Então, é uma fala, né, em podar, em restringir. Então, você tem que ter muito cuidado, assim, né, para que essa pessoa, em qualquer contexto que seja, sendo homem ou mulher, mas né, nesse sentido também, né, do seu valor próprio. Então, desse seu amor próprio e não deixar, né, o outro também ser
ser subjugada numa relação e fazer só o que o outro quer, e às vezes alegando um certo amor, ou aí tem toda uma questão, às vezes, de ganhos secundários, porque, assim, ruim com ele, pior sem ele, é o que eu tenho, é o que eu posso, é o que eu preciso me submeter, ou então não, é algo tão, assim, nas crenças, né? Ah, eu me casei, não posso separar. Ainda tem essas limitações da sociedade, de família, por mais que pareça ser arcaico, isso é muito presente. Eu já atendi diversas assistidas com questões muito pesadas dentro de relacionamento íntimo afetivo, então se submetendo a questões dentro de casa, lamentável. E às vezes, né, não consegue sair daquilo. E muitas vezes não conseguia se enxergar nesse amor próprio, de dar um basta, de dizer não e impor um limite, né, em relação ao outro. Então, olha aí o amor, né, Caldela. O que você acha, Josi? Assim, o amor, ele é um sentimento lindo, né? Maravilhoso. Mas se não tiver uma ação linda e maravilhosa, ele vira um cocô. Né? Sim. Porque a pessoa, o amor é lindo, maravilhoso. Realmente, aquilo que eu tenho por aquela outra pessoa é amor? Ou é aquela pessoa, ela satisfaz minhas necessidades em algum ponto? Ou eu tenho medo de ficar sozinha, medo de não arranjar outro? Às vezes acontece assim. E como é que a gente vai descobrir o nosso equilíbrio? Como é que a gente vai descobrir aqueles traumas lá da infância pela falta, não de amor, mas de saber educar com amor? Saber educar com amor é muito difícil, porque a questão que a Andréia trouxe é de você dizer não. E a criança não entende quando ela recebe o não. A criança não entende quando a mãe sai para trabalhar e deixa ela numa creche, ela não entende com uma babá, deixa com uma avó, ela não sabe que a mãe está indo trabalhar para poder sustentar. Ela pensa que ela está sendo abandonada. E, às vezes, isso gera um trauma que vai perturbar essa criança na vida de adolescência, principalmente. Nossa, que na adolescência eles querem quebrar tudo. É a rebeldia. E se a gente não buscar esse equilíbrio, e é muito complicado conseguir isso sozinho, a gente tem que buscar isso na terapia. Por quê? Porque, às vezes, o problema não é nem o filho adolescente rebelde, é a mãe que tem problemas com a infância dela e que não está sabendo gerenciar a adolescência do filho. É o que eu falei dos relacionamentos com as nossas experiências, né? Conforme as nossas experiências, a gente retrata para o outro aquilo que nós vivemos. Então, se eu fiz aquilo e deu errado, você também não vai fazer. O amor em si, eu acho que ele não está bem atrelado aos traumas, porque deixou uma criança numa creche, a criança não entendeu. Eu acho que está relacionado à questão de fazer a negociação, né? É de trabalhar com a independência, por isso que na adolescência ocorrem os conflitos maiores, porque daí eles estão buscando a independência plena, né? E muitas vezes quem cuida desses adolescentes, que seriam os pais, relacionamento, eles ainda estão pensando naquela criança que estava aprendendo a construir essa independência. E também a questão do poder, eu acho que o equilíbrio está aí, entre o poder e o respeito, né? De ponderar o poder de cada um com a independência de cada um. Então, está na hora de eu me soltar, está na hora de eu ter asas, né? Muitas vezes, relacionamentos, os pais não deixam os filhos viajarem sozinhos. Claro que tem uma legislação, tem idade e tudo mais, mas às vezes vai com um amiguinho na casa de um primo, alguma coisa. Não pode, porque vai perder a visão e o controle. Então, mantém aquela criança presa, fala, não, minha mãe não deixa, minha mãe, ou meu pai também não deixa, né? E isso vai oprimindo os desejos, as vontades desse ser, e ele vai crescer com algum dano, né, nos relacionamentos, por ter oprimido os seus desejos, as suas vontades, em prol do outro. Né? E uma maneira de é um conflito grave.
Miriam, uma maneira de ajudar isso seria o diálogo, né? Isso, que foi o que eu fiz com a minha neta. O diálogo sempre, a gente acha que a criança não vai entender, então eu não vou falar com ela. Não, se desde pequenininho você explicar para ela o porquê que está isso, o porquê que não pode aquilo ali, e se ela pôr aquele dedinho na tomada ali, ela vai levar um choque muito grande. Para a criança entender o porquê que eu vou ali trabalhar, por que a necessidade que eu tenho que trabalhar e ela tem que ir para a escola ou ela tem que ficar na casa com outra pessoa cuidando dela, por mais que ela seja pequena, se você fala com ela, se você explica para ela, ela já vai tendo um entendimento. E aí tendo um diálogo depois com o adolescente também, de tipo, conversar para entender quais são as questões dele, o porquê que eu quero que ele haja de certa maneira, dando responsabilidade para ele também, dos atos dele. Isso é um ato de amor, dessa convivência em harmonia, né? Sim. Mas é assim, nós estamos aqui, nós somos seres, né, que viemos para aprender a se relacionar, né? Aprender esse amor, aprender como que são as nossas emoções, cada um vai demonstrar essa relação, essas emoções de uma maneira diferente do outro. E é só no convívio familiar, amigos, relacionamento afetivo íntimo, trabalho, que a gente vai moldando esse relacionamento. Então, nós viemos isso aqui para aprender, sim. E a partir desse aprendizado, a gente vai evoluindo como um espírito, né? Por isso que a gente, a nossa psicanálise e espiritualidade, a gente traz isso para a pessoa, né? Para ela, o autoconhecimento dela, ela vendo como ela está funcionando ali nas relações que ela traz para a gente, que está meio que complicado, e mostrando para ela que ela também é um ser que está em evolução, que também está aprendendo e que está tudo certo, ela também, de vez em quando, errar, acertar e ceder um pouco, e aí ela vai vivendo, né? E vendo como ela pode se expressar de das maneiras mais simples. E a gente tem ferramentas para que isso seja aflorado pelo indivíduo, né? Pelas experiências dele, pelas vivências dele, pela trajetória dele, né? E eu acredito, assim, que dentro da terapia, gente, é muito interessante esse assunto quando ele é trago para nós terapeutas, porque eu trago até mesmo a questão da minha vivência, é que a gente sempre espera o amor do outro. Então, na infância, a gente, às vezes, passou por algumas situações no qual você traz para a sua vida, de uma forma geral, quando você não resolve essas situações, você leva até para o último dia da sua vida, é você entender que aquele outro ser, que às vezes falhou com amor, é um ser humano como você. E que às vezes aquele ser humano, ele não tinha condições de dar o amor que você gostaria que ele tivesse te dado, porque ele não teve. Então, no momento, no hoje, talvez você tenha um nível maior de consciência, no sentido de que a partir de hoje em diante, a vida dessa família modifique, porque você vai compreender que uma falta que muitas vezes teve no passado não poderia acontecer de uma outra forma, porque aquele ser não podia te dar o que não existia dentro dele, o que ele não ensinaram isso para ele. Cada um dá o que tem, o que tem. E a gente... Ninguém vai ter uma relação pensando em fazer coisa errada, né? Cada um está expressando da melhor maneira que ele pode. E às vezes a gente interpreta de maneira errada, como você falou, Alessandra, lá no início, a gente põe muita expectativa no outro. Muita, né? muita. Quando você fala isso, também me vem aqui essa questão do acolhimento, né? Isso, cada um dá o que pode. Então, é o acolhimento que está ali, né? A aceitação, o perdão e a ressignificação para se libertar dessas dores. E, né, deixar o passado no passado e seguir uma nova vida. Para a gente começar uma vida nova e se conhecer melhor, as terapias são fundamentais. Porque é muito difícil você
se conhecer sozinho, sem ajuda. E a gente, normalmente, a gente acha que está tudo certo, está tudo bem, é assim mesmo, a família era assim e tal, mas hoje eu estou aqui, eu estou bem, estou trabalhando, mas às vezes fica alguma coisa que te impede, por exemplo, de se relacionar bem no trabalho, te impede de ser mais tolerante com os amigos, te impede até de entender o próprio filho, a própria filha. Mas isso aí a gente vai ter que deixar para um outro momento, porque o tempo acabou. Então, estamos encerrando nosso Chá com Terapia. Venham nos conhecer, conhecer o nosso site, venham se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos colocando conteúdo e vamos colocar cada vez mais conteúdo, sempre procurando trazer a luz, a lucidez sobre o nosso cotidiano, a nossa vida, nossos sentimentos. Porque o que é a luz? A luz é vida plena, feliz, próspera, alegre. A luz é tudo de bom. E nós somos os guardiões da luz. Quem gostou do nosso chá, dá um like, né? Compartilha. E no nosso canal lá do YouTube, porque a gente sempre vai fazer chás aqui. E é importante vocês compartilharem, dar um like. E também, né, se alguma fala que tocou você que está aqui, né, fazendo parte, doando o seu tempo, né, para nos ouvir, faça um comentário aí, qual foi essa luz que veio até você, deixe o seu comentário, que assim você também ajuda a propagar cada vez mais essa luz que nós estamos aqui nos propondo a transmitir. Porque a gente faz por amor, né? A gente faz por amor. A gente faz.